Graça e paz, louvado seja o Senhor Jesus, minha irmã do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus, meu irmão do Salmo 128, pela sua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, porque eu tenho profetizado todos os dias e orado para que nós sejamos pessoas do Salmo 128, pessoas que venhamos obedecer e temer ao nome do Senhor Jesus. E louvado seja o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, pela vida dos nossos familiares, porque nós estamos firmes e fortes nessa campanha do Salmo 128, minha irmã e meu irmão, porque tudo que nos importa como servos do Senhor é fazer a vontade de Deus, é obedecer a palavra do nosso Senhor Jesus, não é mesmo? Ontem nós falamos justamente sobre isso. O que importa não é a nossa vontade. O que importa, depois que nós nos convertemos ao Senhor Jesus, depois que nossos olhos se abrem, depois que as escamas dos nossos olhos caem, não é mais o que nós pensamos. É obedecer a palavra de Deus. Apóstolo Paulo era um homem muito inteligente, era um homem que pensava segundo o seu vã conhecimento, mas depois que as escamas dos olhos dele caíram, o que importou para ele foi obedecer a palavra de Deus, foi obedecer às ordens de Jesus Cristo, é andar segundo a direção do Espírito Santo. Amém? Então é isso que tem que estar bem fixado na nossa mente. Nossa mente tem que passar a ser renovada com a palavra de Deus. O que nós pensamos, o que nós queremos tem que ser jogado fora e colocar em nós a palavra do Senhor. Ah, irmão, eu penso? Olha, eu penso a respeito do casamento isto. Tá, mas o que a palavra de Deus diz a respeito do casamento? Então eu vou jogar fora tudo aquilo que eu penso a respeito do casamento, tudo aquilo que eu ao longo da minha vida aprendi sobre o casamento para realmente colocar na minha mente aquilo que a palavra de Deus diz sobre o casamento, sobre o papel do homem e da mulher dentro do casamento, porque é exatamente aquilo que o Senhor escreveu, aquilo que o Senhor deixou escrito para mim é que vai me fazer feliz. É isso que significa ser colocado na posição correta que Deus quer. É isso que significa a ordem de Deus, colocar todas as coisas na ordem de Deus. Amém? Então vamos à nossa reflexão de hoje. E a nossa reflexão de hoje vai estar lá no livro de Êxodo, do capítulo 12, do 1 ao 13, onde vamos falar sobre a Páscoa, ou seja, sobre o memorial da Páscoa, mas não a Páscoa do jeito que nós, igreja, hoje comemoramos. Está bem, minha irmã e meu irmão? Mas a Páscoa do jeito que Jesus comemorou com seus discípulos. E no versículo 1, o Senhor diz a Moisés que o primeiro mês do ano para eles, então, passaria a ser aquele em que eles estavam saindo do Egito. O Senhor falou, olha, o primeiro mês do ano agora vai ser este. Vai ser este em que vocês estão saindo do Egito. E este mês, segundo o calendário dos judeus, é o mês de Nissan, tá? Considerado então como sendo o mês da libertação para o povo israelita. Então, segundo os comentaristas da Torá, foi com a libertação que os israelitas começaram a contar o seu tempo e as datas. E veja que o Senhor continuou dizendo que era para que eles no 10º dia do mês, ou seja, a partir de agora, vai começar a contar um mês para vocês. E no 10º dia de Nissan, eles deveriam separar um cordeiro ou então um cabrito, macho, sem defeito, e ficar com ele em casa por 4 dias. 4 dias. E no 14º dia, imagine você ficar com um cabritinho em casa por 1 ano. Por 1 ano não, por 4 dias. Um cabritinho de 1 ano. A coisinha mais linda, né, gente? Você ficar com ele e no pôr do sol eles deveriam sacrificar este cordeiro e depois pegar o sangue desse cordeiro e passar nas laterais e nas vergas superiores das portas das casas onde eles iriam comer o cordeiro. E esse cordeiro seria acompanhado com ervas amargas e pão sem fermento.
Amanhã a gente fala sobre essas ervas amargas e esse pão sem fermento. E a carne não podia ser crua nem cozida. Ela tinha que ser assada. E o que sobrasse dessa carne, não podia sobrar nada, mas o que sobrasse tinha que ser queimado. Eles não podiam guardar por outro dia. E eles deveriam comer essa Páscoa já estando prontos para partir. Ou seja, com cintos no lugar, sandálias nos pés e cajados na mão. E eles tinham que comer apressadamente, não tinham que ficar fazendo hora não. Era prontos para poder sair. E o Senhor diz, essa vai ser a Páscoa do Senhor. O Senhor disse isso no versículo 12. O Senhor diz que passaria, porque o Senhor diz que passaria pelo Egito. Páscoa vem de Pessa. Pessa, minha irmã e meu irmão. Porque o Senhor passou pela casa deles e mataria os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E o Senhor executaria juízo sobre os deuses do Egito. Sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar a casa em que vocês estiverem. E quando eu ver o sangue, eu passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então esta foi, minha irmã e meu irmão, a primeira celebração da Páscoa dos hebreus. Pois é claro, minha irmã e meu irmão, que ela se tornaria um memorial para o povo judeu. E é sobre esse assunto do memorial que nós vamos falar amanhã também. E veja que essa Páscoa, que foi essa Páscoa que Jesus comemorou com seus discípulos, né? E nós, igreja, nós não comemoramos essa ao longo da história, nós só não comemoramos essa Páscoa hoje ainda, porque nós distanciamos de um Jesus que é judeu. Nós distanciamos, nós igreja. Nós distanciamos de um Jesus que é judeu para absorver um Jesus que é de Roma. Um Jesus que é de Roma, um Jesus que a igreja romana passou para nós. E por isso nós não comemoramos mais essa Páscoa. Houve um tempo que a igreja foi proibida de comemorar essa Páscoa do judeu. E hoje nós estamos aí nessa vergonha de comemorar a nossa Páscoa com ovo de chocolate, onde o nosso símbolo da Páscoa se tornou um coelho. Minha irmã e meu irmão, isso é uma vergonha. E nós comemoramos hoje a nossa Páscoa num calendário totalmente diferente do calendário de Israel. Ou seja, num dia que Jesus não ressuscitou, num tempo em que Jesus não foi, numa data em que Jesus realmente não foi crucificado. Não foi crucificado. Então isso não vem do Senhor. Isso não vem do Senhor para nós. Mas vai chegar um dia em que Jesus vai voltar e Ele vai colocar todas as coisas em ordem. Não se entristeça, minha irmã e meu irmão, porque o Senhor vai colocar todas as coisas em ordem. Mas qual é a nossa reflexão de hoje? Veja que no versículo 12, o Senhor diz que faria juízo entre todos os deuses do Egito. Sabia, minha irmã, que o carneiro era um animal sagrado entre os egípcios? Então, naquela época, matar um cordeiro e ainda pegar o sangue dele e passar nas portas da casa, aquilo foi um ato de afronta que os israelitas estavam fazendo contra o povo do Egito. Foi um ato de afronta. Então, na verdade, eles tiveram que ter coragem para salvar os seus primogênitos. É coragem para viver, né? Coragem para deixar os seus filhos primogênitos viverem. Porque aquilo que eles fizeram foi um escândalo. Foi um escândalo. Mas veja que Jesus, lá em Mateus 10, do 30 ao 32, ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Então, minha irmã e meu irmão, nós temos que ter coragem para viver Cristo. Nós temos que ter coragem para confessar Jesus diante desse mundo, né? E confessar Jesus é realmente viver aquilo que o Senhor nos mandou viver.
Confessar Jesus é obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus é afrontar o espírito que está nesse mundo o tempo todo. É afrontar as pessoas que seguem, que obedecem o espírito que está nesse mundo. É afronta, minha irmã. Então, assim, às vezes você, minha irmã, minha querida, e meu irmão querido que está me ouvindo, às vezes você fala assim, quando que eu vou ter paz nesta casa? O dia que toda a sua família se tornar a família do Salmo 128, em pessoas que obedecem e temem o nome do Senhor. É por isso a campanha. Esse é o segredo, porque enquanto que eles não se tornarem pessoas que obedecem ao nome do Senhor, tudo que você fizer, minha irmã e meu irmão, para eles será uma afronta. Uma afronta, porque eles seguem o espírito que está nesse mundo. E você tem que ter coragem. É por isso que lá em Apocalipse fala que os covardes, eles não herdarão a glória. Eles não terão a vida eterna. Por quê? Se você não tiver coragem para anunciar Cristo, para viver Cristo, para confessar Jesus Cristo, você não vai herdar a salvação. Você não vai herdar a salvação. Porque você vai querer ser o quê? Amigo secreto de Jesus? Ter um encontro secreto com Jesus? Jesus, é só eu e você, ninguém precisa saber. Eu sou de Jesus, mas ninguém sabe da minha fé. Não existe isso, minha irmã, porque a sua postura, a sua posição tem que ser de Cristo. Você tem que ser posicionado. Eu e a minha casa servimos o Senhor. Se não tem ninguém na sua casa, por enquanto eu sou do Senhor. Eu não negocio. É aquilo que eu falei ontem, não negocie com o diabo. Não negocie a sua fé. Não negocie. E você não precisa brigar, mas a sua postura em si, ela já é uma afronta. Aqui, o povo não estava brigando com o faraó, mas só deles obedecerem a voz do Senhor, a palavra de Deus, aquilo para faraó foi uma afronta. Mas se eles não afrontassem a faraó, obedecendo ao Senhor, eles teriam morrido, os filhos deles teriam morrido, os primogênitos deles teriam morrido. E eles não teriam saído do Egito. Eles não teriam saído, ou se saíssem, sairiam seus filhos deles. Porque a maioria ali, Arão era primogênito. Né? Arão era primogênito, era filho primogênito. E se você ver depois, quando separou as tribos de Israel, todos os cabeças das tribos eram os primogênitos que Deus chamou. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então, é o que nós falamos ontem. O que importa é obedecer a palavra de Deus. E para obedecer a palavra de Deus, temos que ter coragem. Então, vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Te louvamos, Pai querido, te louvo como igreja, Pai querido. Te louvo pela minha vida, pela vida dos meus familiares. E te louvo, Pai querido, pela vida de todas as pessoas, Pai, que estão com o nome nesse caderno, Pai. Por todas as pessoas que têm me seguido, Pai querido, pelo Instagram, pelo YouTube, Pai querido. E por todas as redes sociais, Pai querido, onde esse canal, Pai, onde esse ministério, Senhor, tem alcançado, Pai querido. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Paizinho Santo. O Senhor sabe, Pai, que essa não é a primeira oração do dia. O Senhor sabe, nem vai ser a última, Pai querido, porque pela Tua misericórdia, Pai, eu creio, Pai querido, o quanto o Senhor tem sido benevolente com as nossas vidas. Eu creio, Pai querido, que casamentos têm sido restaurados, Pai querido. Eu creio, Pai querido, que pessoas têm sido curadas, Pai querido. E te louvo pela cura de cada uma. Eu creio, Senhor, que portas estão sendo abertas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, que famílias estão sendo restauradas, Pai, pelo poder que há no nome santo de Jesus. E eu te peço, Pai querido, não desista de nós como família. Não desista de nós como sendo seu povo, Pai querido. Não desista de nós, Pai, nos ajude, Pai, nos capacite em nome do Senhor Jesus. Mas, sobretudo, Senhor, nos dê coragem. A Tua palavra fala que Teu Espírito, Pai, não é espírito de covardia. E se nós temos a Ti, Jesus, nós temos o Teu Espírito Santo, que é espírito de equilíbrio, que é espírito de coragem, que é espírito de força, que é espírito de poder. Então, nos dê, Senhor, cada vez mais essa coragem e esse poder, Senhor, para anunciar a Tua palavra, Pai querido, para anunciar
anunciar a tua palavra, para verdadeiramente expulsar demônios, Senhor, para quebrar fortalezas, Pai, em nome santo de Jesus. Pai querido, nos santifica, Pai, nos santifica por meio da tua palavra, nos dê cada vez mais conhecimento da tua palavra, nos dê cada vez mais intimidade com a tua palavra, Pai querido, que todas as escamas, Pai querido, que todas as escamas, Pai querido, dos olhos dos nossos familiares caiam pelo poder que há no nome santo de Jesus. A tua palavra lá em 2 Coríntios fala, Pai, que o Deus desse século tem cegado o incrédulo, Pai, tem cegado aqueles que não confiam em Ti, Jesus. Então tem de misericórdia da nossa família, Pai, tira deles toda cegueira espiritual, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ajuda eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. É pelo Teu amor, Pai, é pela Tua bondade, é pela Tua misericórdia, Pai. Nós cremos, Pai. Não nos deixa, Senhor, desacreditar. Não nos deixa esmorecer, Pai. O Senhor nos disse, Pai, que nós temos que orar como aquela mulher, Pai, que bateu ali na porta daquele juiz mau, Pai, pedindo, insistente. Agora ainda mais o Senhor que é bom, que é misericordioso, Pai. Então nós vamos clamar todos os dias pela nossa família, clamar para que o Senhor transforme a nossa família, Pai, em uma família do Salmo 128, em pessoas, Pai, que obedecem e temem ao nome do Senhor, em pessoas que têm prazer em adorar ao Senhor, prazer em Te servir, prazer, Pai, em fazer a Tua obra, prazer em se tornar cada vez mais parecido contigo, Jesus, parecido contigo. Espírito Santo, muda a índole, muda o caráter, muda os sentimentos, muda o temperamento, muda as emoções de cada familiar nosso, de cada homem da nossa família. Santifica, tira todo espírito de impureza, tira todo espírito de orgulho, tira todo espírito de vaidade, todo espírito de sensualidade, tira todo espírito de maldade, de violência, em nome do Senhor Jesus. Que não haja homens violentos na nossa casa, que não haja homens violentos na nossa família, em nome de Yeshua Hamashia. Tira de nós mulheres toda sensualidade, todo espírito de violência, todo espírito de maldade, de inveja, de orgulho, em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de Jezabel caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai. Senhor, tira de nós todo espírito de avareza em nome do Senhor Jesus, todo espírito de miséria da nossa casa em nome do Senhor Jesus. Pai querido, não deixe entrar para os nossos lares, coloca Teus anjos, Pai, nos nossos lares em nome do Senhor Jesus, guardando as nossas portas, as nossas janelas, Pai, livrando a nossa casa, limpando de todos os demônios em nome do Senhor Jesus. Não deixa, Pai, entrar para os nossos lares ninguém, Senhor, com coração invejoso, com coração mau, com má índole, Pai. Não deixa, Senhor, não deixa, porque tem pessoas que têm inveja até da nossa simplicidade, Pai, até da comunhão que nós temos dentro dos nossos lares. Pai querido, restaura o casamento dessas minhas irmãs em nome do Senhor Jesus. Restaura o casamento delas, Pai, restaura essas famílias, restaura o relacionamento entre mães e filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Restaura o relacionamento entre mães e filhas, em nome do Senhor Jesus. Restaura o relacionamento entre pais e filhos, em nome do Senhor Jesus. Restaura o relacionamento entre enteados, Pai, e padrasto, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso. Tira todo espírito de discórdia, Pai, dessas famílias em nome do Senhor Jesus, das nossas famílias em nome do Senhor Jesus. Abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, com a unção que vem do Teu altar, Pai. Abençoe os missionários que estão no campo, não deixa faltar nada para eles, sobretudo a unção do Senhor, não deixa, Pai. Abençoe os políticos desse país com sabedoria, com entendimento, com bondade, com benignidade. Lembra eles, Pai, que eles estão ali para fazer a justiça do Senhor, que o coração e o cérebro deles estão na mão do Senhor. O Senhor coloca no poder, mas é o Senhor que tira. Dê a eles esse temor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a nação de Israel, Pai, com miríades de anjos. Lembra eles do papel sacerdotal que eles têm de revelar Yeshua de Nazaré para o mundo, e que todo o Israel seja salvo, Pai, em nome de Yeshua Hamashia, para que a gente veja a ressurreição dos mortos, para que os milagres se multipliquem e que a nação de Israel seja uma nação próspera, assim como profetizamos que próspero será a casa de todos nós que amamos e que oramos por Jerusalém.
Em nome de Yeshua HaMashiach, abençoe todos os meus irmãos que estão como estrangeiros, Pai. Como estrangeiro em outros países, na Europa, na África, na Ásia, na França, Pai. Em nome do Senhor Jesus, na Itália, Pai. Nos Estados Unidos, Pai, abençoa. Que a bênção do Salmo 23 esteja sobre eles. Que não falte emprego, que não falte sustento, que não falte, Senhor, harmonia nos lares, Pai. Dê casamentos para esses que estão solteiros, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Dê famílias, que eles tenham oportunidade de construir famílias em terras estrangeiras, que eles ganhem os casamentos, que eles ganhem documentos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles não sejam maltratados, porque o Senhor odeia que maltrate os estrangeiros, mas abençoe os meus estrangeiros também que estão aqui em terras brasileiras, que eles não estejam, que eles não venham contaminar a nossa terra, pelo contrário, que eles venham produzir e ajudar essa terra a prosperar, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai. Senhor, tenha misericórdia, Pai, nos guarde, nos defenda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos defenda, Pai, porque nós temos só o Senhor, Pai querido, para nos defender. Tenha misericórdia, Pai, nos dê coragem, Pai querido, para anunciar o seu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entre bendito do meu Pai seja a tua maior ambição. Mas que até lá você se esforce e colabore com Deus para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenho sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, ative o sininho para que você sempre receba esta oração, minha irmã e meu irmão. Um beijo, fique com Deus, amo você.